Como foi o início da sua jornada com o seu filho? O Davi, ele nasceu de 31 semanas, e foi um parto prematuro. E durante a estadia dele lá no hospital, ele teve uma infecção pela KPC, uma bactéria, aquelas superbactérias de hospital. E ele teve muitas complicações por conta dessa bactéria, porque ele entrou em sepse. Então ele teve 3 hemorragias cerebrais, ele teve 3 paradas cardiorrespiratórias, o intestino dele parou de funcionar, o estômago dele parou de funcionar, teve que ficar na pressão parenteral. Ele precisou ficar 20 dias no antibiótico, então ele ficou entubado com aquele acesso que vai da perninha até perto do coração. E os rins dele pararam de funcionar. O fígado também, ele teve várias complicações no fígado. Então, ele parou de fazer xixi, ele teve essas hemorragias, ele ficou entubado muito tempo. E foi muito complicado. Os médicos não davam nenhuma esperança de que ele ia sobreviver. Gente, então foi assim, horrível. Porque ele nasceu, aí a gente ficou com ele no hospital durante 3 meses. A gente não conseguiu ficar nem um mês com ele ali no Canguru. Ele nasceu prematurinho, 20 dias depois, ele precisou voltar para UTI de novo. Ele ficou na UTI até ganhar peso, ganhou peso, a gente ficou com ele, acredito que uns 8 dias, 9 dias. E aí ele foi parando de respirar, precisou voltar para UTI. E lá a gente ficou todo esse tempo. E quando vocês voltaram, vocês ficaram mais quanto tempo até a recuperação dele? A gente ficou mais de um mês, acho que ficamos 1 mês e 12 dias. Já chegou lutando, né? Já chegou lutando. Já chegou lutando. Ficou algum tipo de sequela? Então, ele saiu do hospital com o diagnóstico de paralisia cerebral central e periférica. Então, ele tinha o lado esquerdo do corpo atrofiadinho, porque estava no hospital, tinha sessões de fisioterapia, mas era aquela fisioterapia que o bebê que já estava sem respirar, já era um bebê que não se dava muita esperança e também não se podia mexer, porque ele era muito pequenininho. O parto prematuro ele se deu porque eu engravidei com o DIU. E a teoria é que o DIU acabou rompendo a minha bolsa, então ele veio prematuramente. Ele nasceu com quanto tempo? 30 semanas. 6 meses, não dá nem 6 7 meses completos ainda. Nossa, é o único filho seu ou não? Meu filho. O único filho. Eu imagino que essa é uma situação, né, que mexe não só com você, mas com o seu marido, pai dele, e com a família toda, né? Sim. Tem apoio? A gente tem o apoio dos meus pais, que são mais próximos, eles são mais ativos. Porque foi uma luta muito grande para manter o Davi vivo. E para depois começar as terapias dele, porque eu sabia que com todos esses problemas que ele teve lá no hospital, ele não ia se desenvolver da mesma forma que uma criança que não teve esses problemas se desenvolve. Então eu pensei assim, não, meu filho já passou por tudo isso, os médicos falaram que ele ia morrer, não morreu, está aqui, eu preciso cuidar, então o que eu vou fazer? Na época eu estava com uma pediatra, e essa pediatra, quando a gente saiu do hospital, ela acompanhou no primeiro mês fora do hospital, e ela não tinha recomendado as terapias ainda, porque eu era um bebê de alto risco, o Davi era um bebê de alto risco. Então, quando a gente completou 1 mês fora do hospital, que ela percebeu que ele não estava mais doente, que ele estava, se desenvolvendo da forma que ele precisava, não da forma que ele deveria, aí sim ela nos indicou a fazer a fisioterapia como intervenção precoce. Então, as primeiras sessões de fisioterapia, ele era muito pequenininho, então ele dormia, ele chorava, ele queria só o colo, era mais trabalho com textura. E tudo que eu podia aprender aqui, eu aprendi aqui, na época era com a Elisa, e fazia tudo em casa. Tudo, o tempo todo, porque eu tinha muito medo de que ele não fosse se desenvolver de uma forma completa, com todo o potencial que ele tinha para se desenvolver. Então, quando você saiu do hospital, você já saiu basicamente e já entrou aqui. Saí. Ele tinha 4 meses. Mas no seu caso, diante da situação que você estava vivendo, a médica já entendeu isso e já te encaminhou direto para cá, que eu acredito que deve ter facilitado muito, né, nesse
Então, ela indicou com muitas ressalvas. Entendi. E aí você chegou aqui com essas ressalvas, mas isso foi ficando que entendeu que aqui era um espaço que acolhedor e que poderia realmente trazer o resultado que estava buscando. Sim, porque a gente chega muito cético. Eu cheguei com um bebê muito pequeno, falando, mas o que esse pessoal vai fazer? Que vai ajudar meu filho? Que é isso? Que tipo de terapia? Entendeu? Quando ele chegou aqui, ele não podia, a gente não podia ficar muito tempo do lado de fora, porque ele não podia ter esse contato com as pessoas, por muitas pessoas, por conta dos problemas respiratórios. E eu achava muito estranho a Elisa pegar ele e virar ele, não sei o quê. E vira pra cá, vira pra lá, e levanta, tava... Faz isso mesmo com criança. Então foi um trabalho que eles fizeram com o Davi, que eu precisei fazer junto com eles, que é de aprender. O que meu filho precisava, o que era aquilo. E poder informar outras mães, que pra mim isso foi assim, sensacional. A fisioterapia é o que salvou a vida dele. Porque eu poderia ter trazido ele pra casa e ficado com uma criança ali com o diagnóstico de paralisia central periférica, com o lado esquerdo do corpo atrofiado. Nossa, e aí assim, e a gente vê a criança hoje tão bonitinha, brincando, e eu olhando para ele, não imaginava que tinha toda essa história por trás. Então, ninguém imagina. Mas isso a gente vê que é claro que o excelente cuidado, uma mãe zelosa como você e a família cuidando, e mais o apoio da clínica, né? E aí eu pergunto para você, o que você descreveria desse espaço no Mundo Colorido? O que o Mundo Colorido representa hoje para você, para o seu filho e, enfim, para sua família de uma forma geral, né? O espaço Mundo Colorido faz parte da nossa vida. E faz parte da nossa vida mesmo. Os terapeutas, a fono, foram pessoas que me acolheram, foram pessoas que me ensinaram, foram pessoas que me incentivaram. O primeiro ano do Davi, eu parei de trabalhar para poder cuidar dele. E a gente vivia praticamente aqui dentro. Então era, às vezes, 3 vezes na semana, às vezes mais vezes na semana, porque ele precisava de muito estímulo, de muito reforço ali das atividades. E eu fui acolhida de uma forma, assim, muito calorosa, realmente muito amorosa. Porque eles cuidaram do meu filho de uma forma que eu não poderia cuidar. Porque ali não é a minha área, eu não sabia que existia todo esse mundo. Eu sempre reforcei que tem que procurar um médico sim, tem que tomar vacina sim, tem que levar na fisioterapia sim, mas eu não sabia o que cabia dentro, né, da fisioterapia. E cabe tudo, coube ele aprender a andar, aprender a engatinhar. A primeira vez que ele andou foi aqui. A primeira vez que ele começou a falar foi aqui. Entendeu? E a gente consegue acompanhar. Eu ficava na sala em todas as sessões. O meu marido, quando ele podia vir, e como eu fiquei em casa, ficou com ele essa carga do trabalhar, né? E eu do de cuidar dele, né? Do Davi e da casa. Então, o que não é uma carga fácil. Ainda mais quando a gente precisa viver tanto tempo fora de casa, porque a gente fica muito tempo fora de casa. E aqui foi a minha segunda casa. Eu até brincava com a Elisa, falava, coloca uma cama aqui, e como eu tenho que vir amanhã cedo, eu já durmo, porque já são 6 horas da tarde, eu durmo aqui, a gente faz a terapia e vou pra casa amanhã. Então, assim, as coisas mais importantes, os marcos de desenvolvimento que eu queria tanto ver como mãe, porque eu perdi tanta coisa com ele lá no meu pós-parto, lá na UTI, que eu não tive, aqui eu tive a segunda chance de poder viver isso de uma forma assim, espetacular, de realmente conseguir viver. Porque eu fui uma mãe que eu não conseguia amamentar, porque ele ficou com sonda. Ele foi uma criança que, para poder fazer cocô, ele precisava de osteopatia, de fisioterapia. Ele só fazia quando ele vinha aqui. Então, aqui foi aonde eu consegui pegar essa essência de mãe que eu tinha perdido, porque até então eu era só enfermeira e cuidadora, porque ele precisava de muita atenção. E aqui eu consegui ter. A minha parte de mãe, ela foi reacendida. Eu consegui ter de volta. De ter a alegria de ver o meu filho se desenvolvendo. E acho que a sensação mais sublime para a mulher deve ser sentir esse filho no colo e amamentar esse filho. E aí, de repente, você se vê impedida de fazer isso tudo, e aqui você teve a possibilidade de recuperar esse tempo que você não pôde viver, né? Vivenciar. Isso é muito legal.
E aí, assim, o que mudou no seu relacionamento depois dos resultados desse tratamento aqui? E como que tá a rotina do casal agora? Melhorou? Nossa, melhorou muito. Porque antes era só loucura. Era. Ele mamava cada 3 horas, ele mamava só um pouquinho por conta dos problemas de estômago que ele tinha, porque o estômago parou de funcionar também. E ele tinha problema respiratório, então a todo momento eu achava que ele ia parar de respirar, então eu não dormia. Eu não dormia, no momento que eu não tava dormindo, eu tava chorando, no momento que eu não tava chorando, eu tava trocando fralda e preparando a comida dele. O meu marido, ele tinha, assim, o nosso relacionamento tinha se reduzido a colegas de quarto. Sabe quando você mora no alojamento? Você divide cozinha, você divide banheiro e dorme quando pode, e é isso. Quando o Davi começou a se desenvolver, que a gente teve aquele respiro, aquele ar de agora tá tudo bem, agora eu posso dormir umas horinhas a mais. Claro que a gente nunca dorme, mas eu nunca mais acordei esgotada, eu nunca mais acordei com medo, sabe, pensando se o meu filho estava vivo ou não. Foi quando eu consegui tomar um café da manhã em família, quando a gente conseguiu sentar para poder comer, porque aí com 5 meses a gente começou a introdução alimentar do Davi, 5 meses corrigidos, a gente começou a introdução alimentar dele, e a gente tem aquela multitude de fotos, aquela coisa mais linda que eu mandei revelar, acho que umas 300 fotos, e tá tudo lá. E aí sim, sabe, começou a ter essa família bonita, uma família que tá feliz, uma família que tá realmente junto. Porque a gente não ficava junto antes. Quando eu tava com o bebê, ele tava trabalhando, tava descansando. Quando ele tava com o bebê, eu tava descansando. E as pessoas falavam assim pra mim, você vai ficar com ele no colo? Mas ele vai ficar mal acostumado. Tem que deixar no hospital. Quando eu ficava lá no Canguru, a unidade chama Canguru. Era pra ele ficar penduradinho em mim, pra ele ficar comigo. E as enfermeiras falavam, coloca ele no berço de novo. Ele vai ficar muito mimado, muito mal acostumado. Isso não acontece, meu filho ficou no colo todo o tempo que ele quis, todo o tempo que eu podia ficar com ele no colo. Mas eu vou pegar ele no colo, ele não quer. Ele quer ir andar. Mas tá certo. Quer ir atrás de brinquedo, quer ir de qualquer outra coisa, menos no colo. Agora, vendo tudo isso que aconteceu com o Davizinho, você acha que, por que ele passou? Você acha que ele é uma criança que pode enfrentar ou que tem algum limite? Que possa crescer com algum limite? Não. Ele definitivamente não tem. Com o desenvolvimento que a gente teve aqui, né, eu não vejo aonde mais. Não que eu não. Como eu posso explicar isso? Eu não vejo aonde ou como ele pode ser parado. Porque era uma criança que os médicos falaram pra mim que ele não ia enxergar, ele não ia andar, ele não ia falar, ele ia ficar. A gente estava super preparado para colocar a régua de oxigênio em casa, porque ele ia ter assim, problemas seríssimos pulmonares, problemas intestinais. Tinha uma médica, uma cirurgia pediátrica, que ela estava falando comigo sobre uma ostomia, porque o intestino dele parou mesmo de funcionar. E assim, a gente não sabia como ia ser. Nos últimos dias que a gente passou na UTI foram os médicos falando que ele não ia sobreviver. E se sobrevivesse por conta das hemorragias cerebrais, a gente não ia ter uma criança funcional, a gente não ia ter uma criança que fosse enxergar. Quando a primeira visita do oftalmologista no hospital, ele falou, olha, eu não tô conseguindo identificar, né, os vasinhos que constroem ali a parte interna do olho. Eu tive que pedir ajuda aqui, olha, o oftalmologista falou pra mim que ele não iria enxergar, porque eu tava com os vasinhos todos formados. E aí, como que eu vejo isso? Bebê nessa época é preto e branco, então passa as imagens pra ele ver. E eu não tinha nada preto e branco, colocava colorido, mas eu não sabia que colorido assustava o bebê. Eu fiquei sabendo aqui, porque eu vim pedir, gente, me ajuda, pelo amor de Deus, tô desesperada, não sei o que eu faço. Como eu vejo no dia a dia se o meu filho tem, né, os sinais de cegueira ou não? E foi aqui. A introdução alimentar, que eu não tive ajuda com o pediatra, também foi aqui. O posicionamento de colocar na cadeirinha, qual cadeirinha comprar, as texturas dos alimentos. Foi aqui que eu realmente consegui encontrar as ferramentas para cuidar bem dele. Existe um médico muito maior, né?
que faz com que toda teoria de uma universidade vai pro chão Sim. quando esse médico fala, não, vai ser do meu jeito. Sim, porque toda vez que o meu filho anda, toda vez que o meu filho grita, toda birra que ele faz, toda coisa que ele pede, eu não vou dar, ou eu vou dar, depende da situação, depende de como a gente tá. Eu lembro do médico que falou pra mim, ele não vai sobreviver, ele tem risco de morte. Meu filho não é uma bênção. A gente faz todo esse trabalho, mas a gente tem sim, tem alguém maior que olha por nós. Pode ser Deus, pode ser qualquer forma que a pessoa escolha nomear. A gente tem sim, porque tem coisas que a gente simplesmente não consegue explicar. Não dá pra explicar. Nem naquele plantão daquele hospital tinha muitos médicos. Todos os relatórios eram: não vai sobreviver, se sobreviver vai ser muito limitado. A gente vai já acionar a CPFL, vai colocar lá a régua de oxigênio. A gente vai falar que uma cirurgia, a gente vai fazer uma cirurgia. Quase chamaram o conselho tutelar pra mim, o assistência social, porque pediram pra eu assinar um papel da cirurgia, falando que eles podiam performar a cirurgia ali a qualquer momento, sendo necessário. Eu falei, cirurgia? Que loucura, meu filho já vai morrer, vocês vão abrir ele pra quê? Não vai fazer cirurgia. Já que tá tão feio assim, dá o meu filho pra mim, eu vou levar ele pra casa, no quartinho que eu fiz pra ele, comigo e com o pai dele, porque morrer aqui vai ser muito pior pra ele. Depois de tudo que ele passou, vai ser muito cruel. E aí ele começou a melhorar. Melhorou, e agora tá aqui. Graças a Deus. Graças a Deus. E aí eu te falo, para as mães que estão passando por uma situação semelhante à sua, o que você recomendaria? Procurem ajuda, procurem informação. Não é cada criança tem seu tempo. Não é cada criança tem seu tempo. Não se deixa abalar pelas pessoas falando que você não cuida direito, ou que seu filho vai crescer com algum problema. Você precisa procurar informação, porque o que me salvou foi procurar informação e procurar um lugar que fizesse com que eu me sentisse bem. Porque você levar o seu filho num lugar frio, sem cor, com uma pessoa que você não conhece, não vai te ajudar e também não vai ajudar o seu filho. A gente tem um limite até onde a técnica funciona. A criança precisa se sentir bem no lugar, a família precisa sentir que o filho está ali e está sendo bem cuidado, que está sendo acompanhado por bons profissionais, então a gente busca referência também. A gente precisa ser acolhido como família. Então, pra gente, você recomendaria um mundo colorido? 1000 vezes. 1000 vezes. Eu tenho medo do dia que meu filho vai ter a alta daqui. Porque eu fiz amigos aqui. Eu fiz pessoas próximas que, se eu chegar aqui com um problema, eles vão fazer de tudo pra me ajudar. Sendo relacionado ao meu filho, é um problema pessoal. Já chamaram Uber pra mim. Uma vez eu cheguei aqui, que eu tinha acabado de voltar do trabalho, eu tava morta de fome, não deu tempo de passar, e não ganhei nem um bolo pra mim comer. Se tem alguma coisa, eu tô morta, já tem, ele vem aqui. Então, assim, é realmente acolhedor. Não é acolhedor, tipo, me deu bom dia, me ofereceu um café. Não, eles estão preocupados. Me mandam mensagem perguntando se eu tô bem, se o Davi tá bem quando a gente falta. E foto, e vídeo. É feliz, aqui é um lugar feliz.